Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. Foi o último debate sobre o estado da nação da legislatura. A coligação celebrou os resultados obtidos nos últimos 4 anos, em que 3 foram sob o programa da Troika. A oposição sublinhou o empobrecimento do país e acusou o governo de propaganda. Foi em tom de despedida que o governo e os partidos discutiram o estado da nação. Do lado da coligação, o balanço foi positivo. Pedro Passos Coelho sublinhou que a estratégia de rigor seguida nos 4 anos da legislatura foi a mais acertada e que os resultados já estão à vista. Para o primeiro-ministro, tudo se deve aos portugueses e nada à oposição. A determinação do povo português para dar a volta às dificuldades não foi, infelizmente, acompanhada pelas oposições. Não pudemos contar com as oposições para obter estes resultados e talvez por isso as oposições se recitam deles. Talvez preferissem estar ainda hoje a discutir o programa de assistência e os segundos resgates ou até os programas cautelares. A troca de acusações entre o governo e o PS marcaria, aliás, o tom de todo o debate. Ferro Rodrigues recorreu aos números da pobreza e do desemprego para contrariar o que chamou de base de irrealismo e propaganda do Executivo. A nação está empobrecida. O povo português está enfraquecido. Como é que o senhor responde às acusações que o secretário-geral do PS, António Costa, fez na semana passada, em que chamou a atenção para vários vícios, aquilo que ele chamou os pecados capitais? Aos 7 pecados capitais apontados ao governo pelo PS, Passos Coelho respondeu com as 10 pragas deixadas ao país pelos socialistas num duelo de referências bíblicas. As PPPs, o TGV, os programas de estabilidade e crescimento de má memória, uma das maiores desigualdades em Portugal que se verificava em toda a União Europeia. Déficits orçamentais volumosos e ruinosos, déficits externos preocupantes que rondaram cerca de 10% em média na última década até 2011. O completo desgoverno do setor empresarial do Estado, a nacionalização do BPN. O déficit tarifário na eletricidade, o endividamento galopante, um desemprego estrutural acima de 10%, Sr. Deputado, acima de 10%. Mas foram as outras bancadas da esquerda que relembraram ao governo que as pragas precisam de ser combatidas. Poderia o Sr. Primeiro-Ministro dizer qual foi a posição do seu partido em relação a essas mesmas pragas? Exatamente. É que não foi inseticida, foi parte integrante dessas pragas que se abateram sobre o povo português. Decidiu esconder na análise dessas pragas, que viabilizou 3 PECs, o PSD viabilizou 3 PECs do governo do PS, viabilizou os orçamentos de Estado do governo do PS, votou a nacionalização do BPN, assinou o acordo com a Troika, assinaram os 3, PS, PSD, CDS. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, não disse porquê? Que era para não chegar à conclusão de que o PSD também é uma praga? O Estado da Nação é um governo em estado de negação. Segundo o Bloco de Esquerda, Catarina Martins trouxe ao debate um dos temas mais quentes de toda a legislatura, as privatizações. Nada marca tanto o Estado da Nação do que ter tornado Portugal o país das compras low cost e dos negócios milionários para a finança internacional. As privatizações que o Tribunal de Contas já denunciou como lesivas do interesse público, com o exemplo da única auditoria até agora, são a imagem da gigantesca venda de garagem em que este governo transformou o país. No centro da discussão esteve ainda a situação na Grécia, com a esquerda a acusar o governo de falta de respeito. Do lado da coligação, a mensagem manteve-se. Portugal seguiu um caminho diferente. A calamidade de 2011 deu lugar à esperança moderada em 2015. Aconteceu-nos coletivamente, nesta legislatura, ser a geração do resgate. Sofremo-lo e vencemo-lo. Pela nossa parte, permanecemos leais a uma ideia de Portugal que nos trouxe aqui em 2011. 3 vezes em democracia vimos troicas e resgates no nosso país. Que 2011
tenha definitivamente sido a última vez. Tive muita honra em ser Primeiro-Ministro nesta legislatura em Portugal e que foi sempre com a noção da responsabilidade, sem nunca a sacudir para ninguém, que respondi às senhoras e senhores deputados nestes 4 anos. Orgulho nas reformas, confiança e estabilidade de um lado, desigualdade, pobreza e desemprego do outro. Palavras que marcaram o último debate da legislatura, em jeito de balanço de 4 anos de austeridade e já em plena pré-campanha eleitoral. São os convidados do Conselho Consultivo, o gestor Luís Todebon e o economista Beja Amar. Muito bom dia aos dois. Beja Amar, fez ontem o balanço de 4 anos de governação. Como seria de esperar, a oposição teceu duras críticas aqui à governação do Executivo. Na sua opinião, é um balanço positivo destes 4 anos? Vamos lá ver. Fez-se um balanço? Pergunta. Eu respondo. Bom, eu acho que não se fez, digamos que um balanço. Fez-se o quê? Fez-se o princípio de uma campanha eleitoral que vai durar, portanto, mais 2, 3 meses. E dela foi claro, foram claras, digamos, que as linhas que de uma maneira ou de outra elas são bíblicas, é um facto, mas que vão, digamos, que conduzir qualquer das campanhas. Não me parece que tenha havido qualquer espécie de novidade em relação ao que tanto à direita como à esquerda se referiu. Curiosamente, algumas das críticas mais consistentes, porque devidamente fundamentadas, e quando digo fundamentadas, dentro da sua perspectiva, vieram da esquerda, e quando digo da esquerda, mais à esquerda, tanto do PC como do BE, que de uma maneira ou de outra conseguiram trazer para o Parlamento não digamos que só casos, mas alguns casos bem construídos. E quando digo bem construídos, relativamente fundamentados. Não estou a falar especificamente de ideologia, porque também ela é fundamentalmente ideológico, algumas das afirmações e os posicionamentos de cada um deles, mas em relação, portanto, aos partidos do centro da governação, não me parece que tenha havido novidades, não teremos ganho, ou melhor, o país não terá ganho com mais este encontro parlamentar, e aí é que eu acho que é pena, porque ao ser o último, deveria, digamos que, sair dele um conjunto de ideias, tanto mais à esquerda como mais à direita, e o problema é esse, é saber se aquilo é esquerda, se é direita, ou se não são todos o mesmo, que permitissem aos futuros eleitores, porque já é disso que nós estamos a falar, começarem a ter uma ideia clara do que é que cada um, tanto a coligação como o PS, quer e para onde quer ir. Dá a ideia, ou continua a dar a ideia, de que qualquer deles está com dificuldades em definir claramente o caminho certo. Eu sei que as questões ligadas à Grécia, com as movimentações, digamos, que hoje na Europa se estão a perspectivar, com até a tomada de posição em termos de Europa, Norte, Sul, Centro, etc. É difícil, se calhar, tomar hoje uma determinada posição clara. É difícil para eles, mas acho que era bom para o país e acho que em termos de médio e longo prazo, bom para eles próprios como partidos, e, portanto, barra país, porque são eles que nos vão governar, ou mais à direita ou mais à esquerda, começarem, digamos que, a clarificar as suas ideias e a dar consistência a uma diferente ideologia, se por acaso existe atrás de qualquer deles. Portanto, não me parece que ontem, ou que tenha sido ontem, que nós tenhamos ganho algo de novo ou de consistente para um futuro que está próximo. E eu friso, como já frisei várias vezes, e hei de frisar muitas mais. A próxima legislatura vai ser das mais importantes que nos últimos 50 anos aconteceu. Se não temos gente capaz e gente que tenha uma perspectiva de estratégia a médio e longo prazo para este país, nós portugueses, a senhora, eu, que é mais nova que eu, mas eu e os meus netos, iremos ter muitos e graves problemas. É à altura de nós assumirmos claramente que Portugal precisa e
tem necessidade de uma estratégia clara para o futuro, que seja ela mais dependente da Europa, menos dependente da Europa, seja ela qual seja, tem que ser definida e tem que ser definida para Portugal. Temos que pensar Portugal como neste retângulo que aqui está, que ele não sai de cá, tem já umas centenas de anos de vida e que tem que ter uma estratégia específica para Portugal. Não podemos estar sempre e permanentemente a pensar na Europa ou a pensar, digamos, naquilo que os outros nos poderão ajudar. Teremos que, claramente, encontrar uma estratégia para Portugal, uma estratégia forte, consistente e autónoma. Luís, tudo bom? No seu entender, o que é que há aqui a destacar desta legislatura? O Governo congratulou-se com uma estratégia de rigor que diz que seguiu ao longo destes 4 anos. Este debate foi o início formal da campanha eleitoral. Nós já estamos em campanha eleitoral, mas este debate foi o início formal. E a primeira coisa que eu gostaria de registrar é que, apesar de tudo, correu bem. Em campanha, como um debate de campanha eleitoral correu bem, foi civilizado, cada uma das forças políticas, digamos, acentuou os seus aspectos positivos e negativos. Portanto, eu julgo que a democracia portuguesa está razoavelmente consolidada e como debate de campanha eleitoral correu bem. Agora, como debate de avaliação, digamos, de 4 anos de governação, é um bocadinho diferente. Agora, repara uma coisa, o problema das avaliações. Primeiro, Portugal não tem uma tradição de observatórios independentes de avaliação de políticas e de políticas económicas do país. Não tem essa tradição. A SEDES durante algum tempo fazia isso, mas ultimamente praticamente não faz. E não há, digamos, observatórios independentes, não há avaliações independentes sobre o que se passa, digamos, nas legislaturas e sobre o que se passa, digamos, no país. Isso é mau, porque é evidente que as avaliações partidárias estão imbuídas de um determinado espírito, são enviesadas partidariamente, mas isso faz parte das regras do jogo da democracia. Sabe que, de qualquer maneira, quando nós fazemos um programa de mudança, e um programa, sobretudo, de mudança profunda, que foi o que aconteceu nestes últimos anos, há um conjunto de variáveis que podem ser objeto de avaliação. Como é que estávamos há 4 anos, na variável A, B, C e D, e como é que estamos ao fim de 4 anos na mesma variáveis A, B, C e D. Nenhum programa de mudança consegue melhorar todas as variáveis. Não há, isso não existe. Não existe no país, não existe nas empresas, não existe em lado nenhum. Portanto, há algumas melhoram, outras não melhoram, mantêm-se, há outras que pioram. O que é que acontece? Numa campanha eleitoral, o partido que foi responsável pelo programa de mudança valoriza as variáveis que melhoraram. Os partidos da oposição valorizam as variáveis que pioraram. E, portanto, deixam aos eleitores o trabalho de fazer a síntese disto e de fazer uma avaliação individual. Na minha opinião, o que melhorou foi mais ou mais importante do que o piorou ou não. E essa avaliação é uma avaliação que não é completamente objetiva e não é uma avaliação científica. É uma avaliação também que tem muitos aspectos emocionais e aspectos de coração. E é isso que o povo português vai acabar por fazer, digamos, na campanha eleitoral. Depois há um outro aspecto que é o seguinte, há variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. As variáveis quantitativas são razoavelmente fáceis de identificar. Como é que evoluiu a balança comercial, a balança de pagamentos, os déficits, o desemprego, etc. As balanças qualitativas são mais difíceis de avaliar. Como é que eu me relaciono com o meu vizinho, como é que, digamos, como é que a sociedade está a evoluir e como é que a sociedade se está a reconhecer e a reconciliar. E volto a dizer, e portanto é esta avaliação global que vai ser feita no dia das eleições e que ditará a vitória de um ou outro partido. A minha opinião, andando na rua, é evidente que as elites têm mais informação e, portanto, cada um de nós tem um conjunto de informações. Eu tenho muita informação sobre a evolução do país, portanto, eu tenho uma ideia clara e quantificada do que é que aconteceu nos últimos anos. Mas isso não interessa, porque eu também não consigo transmitir isso, digamos, para uma série de eleitores que provavelmente até nem me querem ouvir e pensam que eu também estou enviesado porque sou militante do PSD. De qualquer maneira, eu vou dizer uma coisa, a sensação que se tem quando se anda na rua é que o país está melhor.
está mais liberto, está mais tranquilo, está mais solto. Os restaurantes estão mais cheios, as cafetarias estão mais cheias, os táxis andam, etc. É evidente que há aqui um fenómeno turístico, etc., que é o que o Sr. António vai dizer, mas não é só. Repara uma coisa, como eu uma vez disse, e eu considero que um dos problemas eu concordo com o Zé António Benjamar quando ele diz que o próximo governo, na minha opinião, vai ser mais importante que este. Porque repara uma coisa, porque fazer turnaround das organizações ou fazer alterações, digamos, do caminho que elas vão traçando é mais fácil do que garantir o crescimento das organizações. E o país é uma organização mais complexa, ainda por cima, e, portanto, o próximo governo é um governo fundamental em termos da sua competência para o crescimento. Mas repara uma coisa, mas o que eu tenho vindo a dizer, que um dos problemas do chamado cenário macroeconómico do PS é que aumenta de um modo perigoso o rendimento disponível das famílias e esse rendimento disponível vai ser canalizado para bens duradouros, e os bens duradouros são todos importados e, portanto, vai promover um desequilíbrio da balança comercial. E já está a acontecer. Repara uma coisa, a importação de automóveis este ano vai superar os 200 mil automóveis e vai atingir os valores de 2010 ou 2009, portanto, antes da crise. E ainda, o que quer dizer que, apesar de tudo, já houve um pequeno aumento do rendimento disponível dos portugueses. Se houver um maior aumento desse rendimento disponível, eu julgo que, digamos, a importação ainda vai disparar mais, etc. Portanto, se quer a minha opinião, e não entrando em números e grandes análises quantitativas, a sensação que eu tenho e que se sente genericamente é que o país está melhor. Agora, não está suficientemente bem. Isso é que é fundamental. E para estar bem é necessário que a próxima legislatura seja uma legislatura de crescimento claro. E para isso convinha que fosse um governo bom, competente, sério, etc. Benjamar, não podemos também aqui escapar à atualidade grega. De domingo para cá, o discurso de Tsipras alterou-se substancialmente. Os gregos perceberam que chegaram ao limite? Vamos lá ver. Eu não sei se eles perceberam, porque eu não sei se eles não tinham já percebido. Eu julgo que os gregos, em termos genéricos, já digamos que sabem e conhecem qual é a sua situação. Não é por acaso, porque, repare, eu não tenho grandes dúvidas que os resultados do referendo que foi feito teriam sido diferentes se os gregos não soubessem claramente onde estão. Eu não tenho grandes dúvidas que, com todas, como é evidente, a falta de informação que alguns deles terão, aquele voto foi, digamos que, um voto de alguém ou de um povo que está consciente de algo e consciente da situação em que está. Boa, como é evidente, não é, mas que está consciente dessa situação. Portanto, é muito provável até que, não obstante terem tomado a posição que tomaram, que levaria, numa primeira análise simplista, digamos que a dar mais força às posições contrárias às da Europa, ou pelo menos às exigências da Europa, poderão levar o próprio partido hoje a, digamos que, ceder um pouco mais, porque tem capacidade e tem possibilidades de o poder fazer, porque hoje o Tsipras está de uma forma ou de outra com maior poder para governar. Porque se olharmos para trás, eles ganharam com 35%, eles só têm a maioria dada, digamos que as condicionantes de poderem, quem ganha, ter acesso a mais 50, penso que são mais 50 deputados que lhes são entregues. Portanto, não tem uma distribuição em termos percentuais nas eleições idêntica à que é feita no Parlamento, por exemplo, português. Mas com esta votação eles sentem-se com maior capacidade até para poderem dizer que sim a algumas coisas que a Europa lhes vai de uma maneira ou de outra exigir. O problema está na Europa, como é evidente, o problema é deles, mas o problema também está na Europa. E a Europa tem que perceber
que hoje os enquadramentos internacionais, as relações económicas internacionais, as relações políticas internacionais são bastante diferentes, não é do que eram há 50 anos atrás, como eu há pouco referi a relação Portugal, mas do que eram há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás. Os problemas do Norte da África não existiam, ou melhor, não existiam, não é verdade que os problemas do Norte da África existem desde o século XVIII, mas isso é outra história. E que são iguais, atenção, analisemos e olhamos para eles e verificamos que os problemas das relações entre a Europa, para não falar nas cruzadas, que era ir muito atrás. Mas atenção, desculpe só um pequeno parênteses, é que muitas das vezes nós fazemos hoje as análises e olhamos para as relações entre a África, fundamentalmente a África do Norte, o Médio Oriente, a Europa, a Rússia, e esquecemos-nos da história, e esquecemos do que já aconteceu, e repara que as coisas não estão muito diferentes, como é evidente estamos no século XXI. Mas o tipo de relações, não só por razões religiosas, mas por outras também, é que na prática por razões económicas, não são muito distintas das que eram agora, mas voltemos à atualidade. Portanto, há todo um conjunto, nos últimos 5 anos, de questões, eu há pouco referia, que está a acontecer hoje, ou amanhã, não sei bem, na Rússia, um encontro dos principais dirigentes da Índia, do Brasil, é na Rússia, curiosamente numa cidade que foi criada por Ivan o Terrível. Estas coisas não são por acaso, e a Grécia está onde está. A Europa tem que pensar, e não vale a pena falar de outras coisas, porque teríamos não os 10 mandamentos, mas teríamos 10 questões com certeza ou mais para pôr na equação, e é a equação que a Europa tem que resolver, da qual a Grécia faz um bocadinho parte. Mas é uma parte pequena se a Europa quiser continuar a ser aquilo que é. Que a Europa não pode ceder completamente em tudo que a Grécia quer, não pode, com certeza. O Fundo Monetário Internacional, que é o que é, já diz que cede. Portanto, nós temos que olhar até para Portugal. O Estudo Bom há bocadinho dizia e referia, digamos, que em Lisboa e em Portugal há um outro sentimento em relação à economia. Também depende um pouco das ruas onde se anda, não é? Portanto, porque se formos para 24 de Julho é uma coisa, se formos para Loures é outra coisa. Se nos sentarmos num café em Loures, as coisas são capazes de não ser bem assim. Mas continuemos. Mas também, e isto faz parte da psicologia, a má situação da Grécia dá aos portugueses psicologicamente um posicionamento de não estamos tão mal como eles. E isto faz parte do nosso dia-a-dia, portanto, infelizmente, com o mal dos outros, normalmente nós encontramos, portanto, o nosso bem. E aqui também, em termos psicológicos e em termos de país, isto tem influência. Agora, que os gregos têm um problema que têm que resolver no dia-a-dia na prática, poderem ir aos hospitais e serem tratados, de terem educação capaz e não terem que andar permanentemente a pedir nas ruas, têm que o fazer. E a Europa tem que perceber que, não por isso, mas também por isso, tem que ajudar a Grécia a sair da posição onde está. Luís, tudo bom? Tsakalotos reformulou o discurso na carta que enviou aos credores, pede oportunidades e faz muito menos exigências. Como é que interpreta esta alteração de comportamento? Não sei se é uma alteração de comportamento, se é tático, se é uma tática negocial. Não sei. Sabe que eu não vejo tantas diferenças entre o novo Ministro das Finanças e o anterior. Somos académicos, ambos com formação internacional, ambos professores fora do país, portanto, para onde, digamos, a crise passa um bocadinho ao lado, etc. Agora, para uma coisa, há uma afirmação que vem hoje no vosso jornal, do governador do Banco da Letónia, e que diz o seguinte, que eu concordo completamente, ele diz o seguinte: uma coisa é pôr um plano em cima da mesa, a implementação é outra coisa. O problema da Europa em relação à Grécia é que a Europa não acredita que a Grécia implemente nenhum plano. E não é também porque não queira, essa ideia que os gregos são todos uns vigaristas e tal, eu não partilho dessa opinião. É porque a estrutura organizativa do país não existe, ou seja, não é possível, não cobra impostos porque a máquina fiscal não está preparada para cobrar impostos. Não garante, digamos, um conjunto de regras porque as máquinas administrativas não estão preparadas para esse conjunto de regras. Bom, e o problema é como é que a Europa
e como é que repara uma coisa, o FMI, cada vez que entra, nomeadamente em países subdesenvolvidos, a primeira coisa que faz é põe lá uma equipa a reformular as máquinas administrativas e fiscais, etc., desses mesmos países, porque eles sabem que sem a máquina a funcionar, os planos não existem, não funcionam. Bom, agora, como é que a Europa faz para um país europeu que é teoricamente evoluído, consegue garantir que é construído um sistema que depois permita, digamos, analisar os programas, etc., esse é que é o problema que me parece que é mais grave de resolver. Desculpa interromper. Eu estou 100% de acordo. E o caminho é aí que eu às vezes não percebo. É que as grandes exigências não podem ser em relação à Grécia aquelas que são os paradigmas normais da Europa. Tem que ser precisamente essas que acabaste de dizer. Portanto, a Europa tem que exigir é que eles façam e que reorganizem a sua reorganizem a sua máquina, do Estado, porque a máquina do Estado está completamente desorganizada. Bom, e depois a Europa tem que, vamos lá ver, e depois só se consegue pagar dívidas com superávites primários. Só se obtém superávites primários com crescimento da economia. Portanto, a Europa não pode depois dizer, façam favor, pagam a dívida, e não há, digamos, um afluxo de investimento estrangeiro para a Grécia, digamos, do seu aparelho produtivo, que também está razoavelmente deteriorado, para fazer isso. Agora, se a Europa é capaz de dar essa resposta, eu não sei. Se os gregos estão disponíveis para disciplina de funcionamento que nunca tiveram durante os vários séculos, também não sei. E essa é que é a grande questão que se vai pôr. Luís, tudo bom? E Benjamar, muito obrigada por terem estado presentes no Conselho Consultivo de hoje, que regressa amanhã para uma nova análise da atualidade.